Reverendíssimo Diácono Francisco, querido povo de Deus que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, Face Neuci Souza, Programa Encontro com Deus, Web Rádio Ativa Comunicações e também pela nossa plataforma YouTube, Paróquia Santa Rita de Cássia, Batatais. Graça e paz a todos vocês. Amados irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo, o 17º do tempo comum, nos convida a refletir nos valores sobre as quais devem fundamentar a nossa existência. E as leituras que você acompanhou, a sua proclamação, nós podemos perceber que elas todas nos ajudam a escolher esses valores. Na primeira leitura que nós ouvimos, o rei Salomão, ele escolhe o seu tesouro. Qual foi o tesouro que ele escolheu? A sabedoria. No início de seu reinado, o jovem rei vai a Gabaon e lá onde se achava o tabernáculo sagrado, construído por Moisés, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor. Em sonho, o Senhor, ele manifesta o seu agrado por este gesto que ele faz e convida-o a pedir o que quisesse. Então, o rei Salomão, ele não se deixou inicialmente, naquele momento dessa proposta, ele não se deixou seduzir e, ao mesmo tempo, alienar a valores efêmeros, como o poder, como a riqueza, ou mesmo o prestígio político. Pelo contrário, escolhe o mais importante para a sua vida: um coração sábio para governar o seu povo com justiça e retidão. Oxalá esse fosse o lema dos nossos políticos brasileiros, dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores. Pedir a Deus, nos seus mandatos que exerce, um coração sábio para governar o povo com justiça e retidão, como fez aqui Salomão. A escolha deste homem, deste rei, agradou plenamente a Deus. Deus ficou feliz. E Deus, como retribuição por ele ter este pedindo a sabedoria, Deus lhes concedeu esta sabedoria inigualável. E acrescentou ainda outros 3 valores que o rei Salomão não tinha pedido. Ele acrescentou a riqueza, a glória e a vida longa. Como Deus é generoso para aqueles que têm a humildade no seu coração. Salomão soube escolher o melhor, a sabedoria. Portanto, que nós também possamos pedir a Deus muita sabedoria, não para governar a nação, mas quem sabe governar a nossa família, governar e cuidar da nossa própria vida, pedir muita sabedoria no discernimento das coisas da nossa vida cotidiana, que direção tomar. Às vezes, nós cristãos, que não somos confiantes totalmente em Deus, às vezes quando você vai assumir um compromisso, quando você vai assumir uma função, muitos vão consultar o horóscopo, vão ver que dia, hoje vai ser o dia da minha entrevista, eu quero ver qual que é a cor da sorte, qual que é o número da sorte, a cor que vai dar sorte.
não é? Mas Salomão pediu sabedoria. Que nós possamos também sempre pedir sabedoria a Deus para tomarmos as nossas decisões, para cuidarmos das nossas famílias, dos nossos filhos, ensinar os filhos a pedir essa sabedoria também naquilo que vão exercer, naquilo que vão assumir na vida, nos próximos anos futuros das suas vidas. Pedir a sabedoria, e a sabedoria que vem de Deus. Que o Espírito Santo sempre nos ilumine em nossas escolhas, naquilo que vamos fazer, dando-lhes sempre a sabedoria. Já na segunda leitura, apresenta aqui as etapas do caminho que conduz à salvação. Se precisamos da sabedoria de Deus para discernir o desígnio de Deus, que nos predestinou para sermos confiantes à imagem do seu Filho. Somos, meus amados, meus irmãos e irmãs, somos filhos de Deus e, como tal, nós somos destinados à salvação, de acordo com o projeto divino de Deus. É o que nos fala esta segunda leitura. Cada um de nós, Deus escolhe para chegar ao céu. Somos candidatos, todos nós, à salvação. O projeto de Deus é aquele que acolhe a todos e não exclui ninguém. Deus é aquele que sempre inclui todos os filhos e filhas para chegar ao céu. Mas a decisão está em nossas mãos. Nós é que temos que tomar atitudes, nós que temos que ter sabedoria para buscar as coisas do alto. Já no Evangelho de hoje, Jesus apresenta o seu tesouro, que é o reino de Deus. Aqui é a conclusão do terceiro discurso de Jesus, com as últimas 3 parábolas. Jesus gostava muito de contar parábolas. O povo era simples, era humilde, e Jesus contava as histórias que são as parábolas para que eles pudessem entender e compreender a vontade do Pai. Aqui nós temos a parábola do tesouro, a parábola da pérola e a parábola da rede. Jesus vai dizer que o reino de Deus é um tesouro escondido, uma pérola que devemos procurar. E a descoberta desse tesouro e desta pérola provoca em quem os encontrou 3 atitudes que diz aqui, podemos tirar dessas 3 parábolas. Primeiro, a renúncia. Segundo, a urgência. E terceiro, a alegria. Renúncia, por quê, Padre? Renúncia a tudo para adquirir esta pedra, essa pérola preciosa e esse tesouro. O reino de Deus aqui proposto por Jesus é um tesouro precioso, pelo qual se renuncia a tudo e pelo qual os seguidores de Jesus, que somos nós, eu, você, que somos cristãos batizados, nós devemos estar disposto a seguir o Cristo, a pagar qualquer preço por esse tesouro, por esta pérola preciosa. Daí vão surgir algumas perguntas nesse meio. Podemos perguntar, eu posso até lhe interrogar você, desde o momento em que você descobriu Jesus Cristo na tua vida, o que mudou na tua vida desde a descoberta que você teve de Jesus? O que você ou eu renunciamos por esse tesouro? Onde nós gastamos mais tempo da nossa vida diária? É com as coisas de Deus? É com a oração? É com as leituras sérias? Estamos a serviço da comunidade?
na oração? Ou nós gastamos mais tempo com o futebol, às vezes na TV, no WhatsApp, no Facebook, no bate-papo com os amigos, preocupados em colocar a nossa foto para os outros curtirem, preocupado em publicar aquilo que eu vou comer na minha casa. Tem gente que fica preocupada em ver o que vai publicar. Você está renunciando a quê para conseguir e buscar essa pérola preciosa? Mas uma atitude daqueles que buscam esse tesouro e essa pérola preciosa. A urgência, é necessária urgência, tomar uma decisão, e precisamos tomar uma decisão. A escolha do reino de Deus não pode ser prorrogada, é para hoje, como diz Santo Expedito, hoje eu tenho que me converter, hoje eu tenho que buscar essas pérolas preciosas, o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando Deus convoca, é preciso responder imediatamente. Não podemos ficar em cima do muro, aguardando, achando, não sei se eu vou, não sei se eu quero. Não podemos ficar negociando com Deus o preço da pérola. Há oportunidades que não se repetem nunca mais. Como diz o bom mineiro, né? O trem passa uma única vez na nossa vida. E nós temos que aproveitar isso. Há pessoas conscientes desse tesouro e por isso procuram, mas não estão dispostas a renunciar a certos tesouros. É como o jovem rico, né? Jesus convidou ele para seguir. Renuncia tudo que você tem aí, dê aos pobres e siga-me. O que aconteceu? Ele não quis renunciar. E não renunciando, não seguiu Cristo. Mais uma atitude que a descoberta deste tesouro e desta busca dessa pérola provoca: a alegria. A alegria muito grande pelo bem encontrado. Imagine encontrar um tesouro, você ia ficar feliz, você ia ficar realizado. Todo comerciante que realiza um bom negócio, ele sente-se feliz. Ele tem, mesmo que tenha que desfazer de outras coisas, de outros bens, o que acontece? Ele vai vender aquele bem para adquirir um outro. Então nós temos que renunciar certas coisas que nós temos assim um certo apego e buscar um tesouro maior. O reino de Deus é um tesouro pelo qual compensa a renúncia de todos os bens deste mundo. Não tem tesouro maior do que o reino de Deus. E é hora da gente nos perguntar: será que nós demonstramos alegria? Demonstramos felicidade por termos achado o nosso tesouro, a nossa pérola preciosa? Temos consciência desse tesouro? Como podemos permanecer acabrunhados, tristes e desanimados? Mas fica ainda umas perguntas inquietantes para a nossa reflexão. Se o reino de Deus é tão precioso, por que há tantos homens que ignoram ou até desprezam o reino de Deus? Por que, se o reino de Deus é tão precioso, por que nós vemos tantos males entre os bons? Porque Jesus disse, a parábola dessa semana que nós vimos, entre o trigo e o joio, é preciso que os dois estejam juntos e na hora certa vai haver a separação. Será que no final
todos teremos a mesma sorte de encontrar esse tesouro, esta pérola? Na terceira parábola, Jesus nos dá a resposta para todas essas perguntas e essas inquietações. É a parábola, o reino de Deus é uma rede. A igreja é comparada a uma rede de arrastão, lançada ao lago, ao mar, ao rio, que apanha peixes de todos os tipos e qualidades. Você já viu um arrastão, como é bonito? Às vezes eu publiquei aí umas fotos no meu Face, né, da pesca da tainha lá em Palhoça, na Grande Florianópolis. 15, 20 mil tainhas. E lá eles vão separando nas caixas aquelas tainhas maiores, aquelas que têm ova, aquelas que são mais pequenas, e assim vai. O reino de Deus é como esse pescador, né? Depois de ter puxado lentamente aquela rede à terra, ele vai recolher os peixes, separando os bons e os maus, e ali os aproveitáveis, e vai jogando fora os inúteis. Recolhe os bons e joga fora os maus. Deus não tem pressa, meu irmão, minha irmã, em condenar, em destruir. Deus sabe esperar. Por isso ainda é tempo de conversão, de você ser um peixe bom, de ser um peixe agradável na rede do Senhor. Qual é a nossa situação dentro da igreja, diante do divino pescador, diante de Jesus? Você é um peixe bom? Somos um membro vivo, atuante, útil à vida da igreja, à vida da família? Levamos nossas famílias, os nossos filhos, para a presença de Deus? Ou somos um peixe inútil, desprezado pelo próprio Deus? Tudo depende da nossa escolha. Devemos saber escolher, e que você escolha buscar a pérola preciosa. E Jesus, ele conclui aqui o discurso com um breve diálogo aos discípulos, no qual afirma que o verdadeiro discípulo dele é aquele que descobre o tesouro do reino de Deus e se compromete com ele. É preciso comprometimento com Jesus. Não é faz de conta, eu tenho que me comprometer. E só a sabedoria divina poderá nos iluminar para compreendê-los e assim anunciar com alegria a todos esta descoberta da pérola do tesouro precioso. Que você, meu irmão, minha irmã que me acompanha agora, como Salomão, você possa pedir a Deus muita sabedoria para saber escolher sempre o verdadeiro tesouro e muito entusiasmo para nos pôr com alegria na sua conquista. Desculpe. E hoje, na festa de São Cristóvão, que é o nosso padroeiro da comunidade do Anselmo Testa. Nessa festa de São Cristóvão, um dos santos mais populares da igreja, mais conhecido como padroeiro dos motoristas, também é o protetor dos viajantes e também dos turistas e de todos aqueles que se encarregam de transportar objetos ou pessoas. Além de ser também invocado contra acidentes de viagem, tempestades e vendavais. São Cristóvão, como nós vimos no comentário inicial da missa, é o portador de Cristo. Conta-se que numa noite, quando Ofero,
que era o antigo nome de São Cristóvão. Ele ali estava dormindo em sua pequena, humilde cabana. Foi acordado por uma voz de um menino pobre e ainda meio confuso. Ele olhou, pensou que não teria trabalho algum em carregar aquele menino, atravessar para o outro lado do rio. Então, ele se abaixou, colocou o menino nos seus ombros, apanhou o bastão e, atravessando, ele percebeu que as águas daquele rio não paravam de subir. E o menino se tornava cada vez mais pesado. Cristóvão pensou, que estranho, a água que desse rio nunca estava tão agitada, e essa criança tão pequenina, agora com tão peso nos meus ombros, parecia que ele estava levando nas costas o mundo inteiro. Com um terno, aquele sorriso de sempre, aquele menino que Cristóvão carregava, era Jesus. E aí Jesus, o menino Jesus disse, Cristóvão, levastes mais que o mundo inteiro. Teus ombros transportaram o Criador, que é Deus, e o Redentor, que é Jesus, de todas as coisas. Eu sou Jesus e tomei a forma de um menino para que você pudesse servir ao verdadeiro Senhor. E de agora em diante, por teres carregado o Cristo, tu te chamarás Cristóvão. E por isso, Cristóvão se tornou o padroeiro, por ter transportado Jesus aos ombros. Cristóvão, portador do Cristo. Que você não carregue Cristo nos ombros, mas carregue hoje Jesus no coração. E que as tuas atitudes possam ser semelhantes à de Jesus. De ter um coração manso, humilde e simples, e sempre fazendo o bem para o próximo. Nunca me canso de dizer, quem faz o bem faz história e chega ao céu. Que Deus te abençoe grandemente.